Agora vem cá comigo. Se tudo na vida funcionasse como na teoria, né, seria fácil. Por exemplo, emagrecer ou simplesmente não engordar deveria ser algo muito fácil. Comer menos e praticar mais atividade física seria quase uma fórmula mágica. Pois é, só que na prática, gente, percebemos que não é tão simples assim. Muitas vezes a conta não fecha. Isso porque emagrecer ou engordar envolve uma série de fatores e o seu emocional pode ser um deles. A doutora Cristiane Molon, que é nutróloga, está aqui para falar comigo um pouco de tudo isso. Doutora Cristiane, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Doutora, a gente acha que é só o que a gente come ou que é o exercício que a gente faz que vai interferir no nosso peso? Ou seja, para quem quer engordar ou para quem quer emagrecer, né? Na verdade, o nosso estado emocional vai ter uma ligação direta nisso tudo, nesse desafio? O que eu percebo no consultório que é o fator mais determinante. Olha só. Por quê? Muitas vezes você está fazendo atividade física, você tem uma alimentação bem equilibrada, mas se por algum motivo você está passando por algum problema emocional, seja um conflito no relacionamento, um problema com o filho, ou algum problema financeiro, ou alguma questão pessoal mesmo, isso acaba influenciando muito em manter a rotina, tanto do exercício quanto da alimentação. Tá, isso a gente está falando de fatores externos, então. Externos. Tô estressada com as contas, Sim. tô estressada em casa com alguma coisa, vou comer diferente, a minha dieta vai desregular. Isso, porque é mais difícil você manter uma dieta legal quando você está sob um efeito estressor externo normalmente. Por que isso acontece? Normalmente, quando nós estamos vivendo algum estresse, alguma preocupação, isso gera um estado de tensão emocional. E isso, quando ocorre cronicamente, ele acaba alterando a nossa produção hormonal. Pode afetar tanto a parte da tireoide quanto os hormônios do estresse, como o cortisol. E o cortisol, que está relacionado muito com o estresse, ele acaba alterando os níveis de insulina, que são hormônios que controlam muito o apetite. Então, cortisol cronicamente elevado acaba alterando a insulina e isso acaba dificultando todo o processo de emagrecimento. Então, o que nós observamos no consultório é que normalmente o paciente está com os exames tudo bacana, tá tudo legal, mas tem um nível alto de cortisol ou a tireoide por algum motivo não está trabalhando bem e ele fica com o metabolismo lento. Tudo lento devido ao quê? A fatores emocionais que até pouco tempo atrás negligenciava-se muito esse fator. Sim. Doutora, então, tendo isso como parâmetro, a gente fala, quando a gente é mais jovem, o metabolismo ele é mais acelerado. Começa a envelhecer, o metabolismo desacelera, é mais difícil emagrecer. Mas é possível a gente reverter isso? A gente, de repente, fazer com que ele fique mais acelerado para a gente ter essa facilidade, já que o emocional vai interferir? Isso, o que acontece? Com o envelhecimento, a tendência o metabolismo diminui um pouquinho. Claro. E a conta precisa fechar. Nós precisamos o quê? Consumir um pouco menos e aumentar um pouco esse gasto com atividade física para poder ocorrer o emagrecimento. A partir do momento que eu estou comendo mais e gastando menos, a conta não fecha e vai sobrar as gordurinhas acumuladas ou até o excesso de peso. Então, o que nós precisamos? Criar uma rotina com hábitos saudáveis, sejam eles mudar a alimentação, fazer com que a alimentação seja uma alimentação mais de uma comida de verdade, com alimentos mais anti-inflamatórios que favoreçam o metabolismo. Uma boa noite de sono é fundamental, assim como a prática regular de atividade física para ativar esse metabolismo e fazer com que as enzimas que ativam o metabolismo sejam trabalhadas aqui para favorecer o emagrecimento e cuidar muito do emocional, porque ele interfere muito. O poder da nossa mente. O poder da nossa mente. Até antes da gente pensar, de repente, eu vou emagrecer, vou fazer a minha dieta. É bom a gente pensar antes, não, o que eu preciso cuidar para não me estressar, para não ficar ansiosa. Isso seria mais interessante até o primeiro passo? Mais interessante e até engordei 10 quilos no último ano. O que é que aconteceu na minha vida no último ano que mudou drasticamente, que fez com que eu aumentasse o peso? Porque se eu aumentei o peso, a gordura ela serve como um mecanismo de proteção. Uma reserva, a gordura ela é uma reserva de energia. Então, teu corpo acha que por algum motivo ele vai ter que continuar lutando nesse mecanismo de estresse e acaba acumulando mais gordura e diminuindo o nosso metabolismo. Então, primeiro nós precisamos identificar qual foi o evento que fez com que o gatilho para você engordar. E a partir de então, é uma questão muito de programação mental.
saber o porquê que eu quero emagrecer, qual é meu objetivo e o que eu preciso fazer para atingir a minha meta do emagrecimento. É qualidade de vida, é a estética, é saúde, o que é que tem por trás disso, mas nós precisamos identificar os fatores que estão envolvidos neste processo. O porquê que eu emagreço, uma questão emocional que já vem da infância, um problema que você tem ali, ou até mesmo criado recentemente por algum problema, ou está terminando o mestrado, ou mudou de cidade, não se adaptou àquilo tudo, e aí o corpo está tentando se adaptar metabolicamente àquela nova estrutura tua que você está vivendo e por algum motivo você não está aceitando viver daquele jeito. Então tem que ter um olhar mais profundo para a questão tanto da obesidade ou do emagrecimento, porque é um processo, Gisele, é um processo que tem que ser visto não só do ponto de vista da alimentação e do exercício, e não é só medicação, porque a medicação eu vou atuar, é como se fosse a obesidade um iceberg. Com a medicação, eu vou atuar mais no topo desse iceberg, mas eu não sei o que está acontecendo profundamente. E aí o profissional tem que estar preparado, e por isso que a obesidade nós tratamos com profissionais multidisciplinares, que cada um vai entrar na sua área para poder ajudar esse paciente de uma forma completa para que ele se descubra e veja qual é o seu método, o que vai funcionar para ele. Exato. Qual a dieta para ele, o que ele gosta para se exercitar, o que ele vai fazer para ajudar na mente dele se reprogramar. Às vezes não é só o que come, é comportamento, né, doutora? Comportamento. Como reage a essa situação de estresse, né? Isso. E aí, com todas essas substâncias liberadas por conta dessa situação, ele acaba confundindo a fome com vontade de comer e matar aquela ansiedade. Isso, que é o que nós observamos muito, compulsão. Eu estou com alguma questão vazio existencial e eu preciso comer para encher o buraco. E muitas vezes não é fome de comida. A gente fala que é uma fome de alma, é algo mais profundo que precisa ser identificado. E prestar muita atenção, que muitas vezes vontade de comer é confundido com sede. Precisamos ingerir água, tomar mais água, que também é muito importante. Toma um copão de água, se passar não era fome, era sede. Isso mesmo. Doutora, obrigada pelas dicas, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade, até a próxima. Valeu.